Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, presidente do Senado, demais componentes da mesa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer também a gentileza do convite formulado inicialmente por iniciativa do senador Randolfo Rodrigues para participar deste debate que eu considero extraordinariamente relevante para o Brasil. Tive a honra de estar como dirigente da Petrobras de 2003 a 2007, no período exatamente que as principais atividades que levaram à descoberta do pré-sal aconteceram. Portanto, mais ainda o meu compromisso de vir aqui expor franca e abertamente meu ponto de vista, que adianto desde logo é absolutamente desfavorável à proposta de modificação da lei, que ainda não foi testada. Na minha opinião, deveria caminhar em outra direção. Eu vou pedir ajuda, então, para que possamos passar aqui mesmo. Muito bem, eu sei que a letra está um pouco curta, eu não consigo ler lá nem cá, mas eu quero trazer algumas questões fundamentais relativas à estratégia mundial de petróleo. Nós começamos por constatar que o Brasil deixou de ser um país de interesse único e exclusivamente doméstico na questão do petróleo. Nós estamos alçados, mercê de duas condições, a um país que deve e vai ocupar um papel de absoluta relevância mundial em relação ao petróleo. Afirmo isso porque, de um lado, a detenção da tecnologia, recentemente reconhecida na Conferência de Houston da Petrobras, pela terceira vez recebe o prêmio que a reconhece como a mais competente empresa em tecnologia de águas profundas, e, de outro lado, o próprio volume ainda não estabelecido dos recursos do pré-sal. Tenho segurança para esperar que, apesar de termos apenas 30 bilhões de reservas anunciadas como asseguradas, o recurso no Brasil está garantido em ser mais do que 100 bilhões de barris. Isso nos coloca numa posição do segundo grupo dos detentores de reserva no mundo. Na frente estão a Arábia Saudita, a Venezuela e talvez o Canadá, depende da condição dos recursos de petróleo ultrapesado. E depois vem o bloco dos países como Irã, Iraque, antiga Líbia, e mesmo acima da Rússia, que hoje é a segunda ou terceira maior produtora de petróleo do mundo. De maneira que, agora, nesse contexto, primeiro eu quero lembrar o papel que a energia teve, a história da humanidade. Primeiro, a grande mudança de 12 mil anos atrás da Revolução Agrícola se deu porque o ser humano passou a domesticar a fotossíntese. Com isso, garantir uma outra forma de organizar sua vida. Há 250 anos atrás, a Revolução Industrial permitiu aumentar extraordinariamente a produção e a produtividade social do trabalho. Em 12 mil anos de humanidade da Revolução Agrícola, chegamos de 30 a 700 milhões de habitantes. Em 150 anos iniciais da Revolução Industrial, baseada essencialmente no carvão, no vapor, nos trens, nos navios, nos teares, chegamos a 1 bilhão e 700 milhões de habitantes do planeta. Mas a segunda estágio da Revolução Industrial, com a hegemonia do petróleo que se estabelece a partir do final do século XIX, começo do século XX, e o outro lado da eletricidade, hoje somos 7 bilhões de habitantes. Isso significa o seguinte: controlar o aumento da produtividade do trabalho, que é baseado essencialmente na apropriação social da energia, é essencial para todos os países. E é por isso que, depois do processo de descolonização, com a hegemonia das chamadas Sete Irmãs, a partir dos anos 60, foi criada a OPEP. Os países que detinham as reservas tentaram se apropriar de uma maior parte do excedente econômico. Dado que o petróleo tem esse papel extraordinário de gerar riqueza, a pergunta é: isto fica para os consumidores, fica para os produtores ou para os países que detêm as reservas? Pois bem, a OPEP foi criada para isso em duas tentativas, em 73 e 79 os choques fracassaram. Na minha opinião, em grande parte por falta de coesão interna entre os produtores, com cotas, etc., e os preços acabaram caindo. De maneira que, hoje, este é o papel que o Brasil precisa pensar, e eu mostrarei os números daqui a pouco.
Em 60, 80%, 84% das reservas estavam na mão das chamadas International Oil Companies. 14% da Rússia e somente 1% das companhias nacionais. Em 2010, este quadro se inverte radicalmente. Em 2010, mais ou menos 88% dos recursos das reservas são controladas agora pelos países membros ou não da OPEP, mas vinculados a este acordo operativo para garantir que o petróleo que na Arábia Saudita se produz hoje entre 1 e 2 dólares o barril, no Brasil, confirmado agora na OTC pela diretora de exploração e produção da Petrobras, o custo direto é em torno de 9 a 10 dólares. Então, mesmo a 65 dólares o barril, o excedente é enorme. Nada no mundo se faz com maior geração de excedente econômico e renda. E aí está a origem da guerra. Nós demandamos hoje cerca de 85 milhões de barris por dia no mundo, arredondando 30 bilhões de barris. O excedente, que era até recentemente 100 dólares, dizia que quem controlava o petróleo e sua produção se apropriava de um excedente econômico da ordem de 2,5 a 3 trilhões de dólares por ano, quando o PIB mundial é de 80 trilhões e o excedente que esse PIB permite, a poupança, o lucro, para simplificar, é da ordem de 8. Então, mais de um terço do excedente econômico era controlado por controlar o petróleo. Isto agora se altera, mas não muito. Petróleo a 65 ainda é estratégico e essencial, e esse excedente está entre 1,5 e 1,8 trilhões de dólares para um excedente geral da economia mundial da ordem de 7 a 8, uma estimativa. De maneira que não é de surpreender que no mundo hoje tenhamos uma confrontação estratégica que não é publicizada, mas que de um lado coloca os países da OSD, comandado pelos Estados Unidos, com aliadas a China, e de outro lado os países da OPEP, junto com a Rússia, sabendo que os Estados Unidos são o maior produtor mundial de petróleo hoje, com um pouco mais de 10, 11 milhões de barris por dia. A Arábia Saudita e a Rússia com cerca de 10 milhões de barris, porém são os dois maiores exportadores, porque a produção americana ainda carece de importação da ordem de 6 a 7 milhões de barris por dia. Não obstante o enorme sucesso que foi a iniciativa do Shale Oil e do Shale Gas. Por favor, é a seguinte. Então, hoje nós temos... E não me furto a trazer aqui para o Senado um documento que muito me surpreendeu em 2011. Não sei que acordos ontem e hoje foram assinados em Washington, mas quando da visita do presidente Obama ao Brasil, a Casa Branca, em 30 de março de 2011, anunciou os acordos estratégicos entre Obama e Rousseff aqui no Brasil. E um deles está assinalado aí, 3 eram as vertentes principais. Na busca americana por ampliar o acesso a novas fronteiras de petróleo, buscou acordo com o México, Peña Nieto, e anunciou aqui que teria chegado um acordo com a presidente Rousseff para que ambos os países desenvolvessem esforços para rapidamente acelerar a produção dos vastos recursos do pré-sal brasileiro. Também havia iniciativa em torno de biocombustíveis e também outro documento que não envolve diretamente o Brasil, nesse documento da Casa Branca, que era acelerar o shale oil, shale gas, petróleo não convencional do mundo inteiro. Tudo isso fazendo parte, na minha leitura, de uma grande estratégia entre os países que tem um só objetivo: garantir o suprimento do petróleo aos países desenvolvidos ao menor preço possível, para que a maior parte do excedente econômico e da riqueza continue a ficar onde sempre esteve no primeiro século do petróleo. Mas que ou compreendemos isto aqui no Brasil, ou talvez, e o lugar mais apropriado para isso me parece ser o conclave dos seus cidadãos sêniores, dos sábios, dos senadores. Em frente. Aqui, só para ilustrar, pode passar adiante também, aqui também a ciclotimia brasileira, Brasil takes off, Brasil afunda, nada disso deve nos afetar. Aqui apenas os números que ilustram. E em suspeito Financial Times dizia, a partir da mudança do controle dos recursos, quando mais de 88%, 90% dos recursos estão na mão de empresas estatais, dizia que as 9, 7 irmãos são estatais, não são as antigas filhas e primas de descendentes do Rockefeller. Adiante.
Essa é uma discussão muito técnica, eu vejo que o meu tempo já está avançando, mas, de qualquer maneira, aqui eu quero ilustrar, nesses quadradinhos de cá, que temos ainda 1,7 bilhão de petróleo convencional a um custo médio muito baixo, até 20 e poucos dólares o barril de extração, dependendo da situação que se considere. Isso dá para 50 anos. Só que esse empilhamento de recursos com custos crescentes indica o único recurso que, em substituição ao petróleo, poderia atender toda a demanda global seria a liquefação do carvão, cujo custo é da ordem de 80 a 120 dólares o barril. É por isso que, se houver uma coesão entre aqueles que controlam reservas de produção do petróleo, é possível manter o seu preço, enquanto outras formas não forem desenvolvidas em patamar mais acima do que os 65 que ele se encontra hoje e próximo dos 100. Esta afirmação tem base na análise da lógica econômica de exploração de recursos naturais e da apropriação de renda e excedente econômico para aqueles países que controlam os recursos. Adiante. O Brasil tem um arcabouço regulatório onde apenas nós discutimos dois regimes, o de partilha e o de concessão. Lembro que a lei permite a contratação direta da Petrobras, sem licitação. E este é o regime que eu defendo. Ele não foi testado, porque é o mais eficiente, é o mais eficaz, permite tirar partido das duas grandes vantagens comparativas do Brasil em relação ao mundo no contexto que eu citei há pouco. A capacitação tecnológica da Petrobras, não obstante as mazelas que hoje afligem, mercê da incúria que tem que ser apurada, é outro problema, não queiramos misturar as duas esferas. E a outra é, nós não sabemos quanto petróleo o Brasil tem. Acho que estão assegurados 100 bilhões de barris. Poderão ser 300. Um país que não sabe quanto tem, que tem uma Petrobras, fica se aventurando a abrir suas entranhas, seu espaço, para que nesta grande guerra geopolítica... Por favor. Aqui um pequeno exercício, já me caminho para encerramento, senador. Se tivermos 100, 200 ou 300 bilhões de barris de reservas ou recursos, são situações distintas, mas todas elas muito alvissareiras. Por quê? Se considerarmos o custo direto, 50% a mais do que a Petrobras anunciou de 10 para 15 dólares, o excedente será petróleo vendido a 65 dólares, de 50 dólares por barril. Tendo 100 bilhões de barris e tendo um horizonte só para a simulação de 40 anos para sua produção, nós geramos um excedente de 125 bilhões de dólares por ano. Se forem 200, 250 bilhões de dólares. Se forem 300, 375. Comparemos isso com minha estimativa do que é a arrecadação hoje de todos os entes públicos. O PIB que nós temos hoje, cerca de 5,5 trilhões de reais, dá uma arrecadação, tributação da ordem de 38%, cerca de 700 bilhões de dólares por ano. Portanto, não podemos, e grande parte da receita pública hoje é dedicada a fins diários, pagar a dívida e manter a máquina. O excedente para mudar o país hoje, me parece que está no petróleo. E o regime regulatório deve garantir isso. Adiante, por favor. Bom, isso daqui reserva a produção, eu vou passar, porque certamente outros falarão também. Adiante. Adiante. Adiante a produção. Produção. Participação significativa do pré-sal, cerca de 800 mil barris por dia, quando dizem que ele é inviável. Está comprovado na prática. Esse mito está desfeito. Adiante. Passou a adquirir a British Gas, que é uma das sócias da Petrobras, exatamente por seu posicionamento estratégico em reservas aqui no Brasil, não é outra razão. Muitos estão querendo entrar aqui. Adiante. Aqui, para dizer que, adiante, um exercício com os volumes atuais de recursos de produção, pode passar adiante. Eu ia debater um pouco com os recursos hoje existentes, quanto está indo para a educação e saúde, mas são números muito detalhados, apenas pequenos. Quero mostrá-los. Pode passar adiante também. Aqui uma simulação, se o petróleo estiver a 100 dólares, a 60 dólares, quantos bilhões
royalties e participação especial vão destinar à educação e como se dá essa partição no total, previsto entre os estados, porque, de uma certa forma, eu vejo que nós estamos queimando um recurso único que pertence às gerações futuras, queimando para tocar o dia a dia de nossos governos. Quando, se nós não convertermos os em capacitação tecnológica, em proteção ambiental, em ciência e tecnologia, em transição energética para fontes renováveis, nós estamos tomando o futuro de nossos netos e filhos para queimar a esperança. Mas que o petróleo não pode ser usado, como tem sido usado hoje em dia, para tocar as contas do dia a dia, até porque ninguém tem, apesar dessa possibilidade estratégica, garantia sobre o controle do preço, nem tampouco sobre o volume de produção. Adiante. Aqui uma simulação. Todos sabem que eu, com muitos outros daqui, entramos com ação judicial contra o leilão de Libra. Exatamente por entendermos que o valor que viria para o poder público seria inferior ao possível em relação à contratação direta da Petrobras. E mais ainda, não vejo sentido em leiloar um campo de 10 a 15 bilhões de barris sem saber qual é o volume total de petróleo que temos, sem ter uma estratégia à frente de nossos olhos, sem olhar para o futuro, sem identificar nossas carências e daí fazer a mediação entre as possibilidades e as necessidades, para daí sim definirmos qual é o papel do petróleo nosso no mundo, do Brasil, junto ao PEP, sim, é preciso discutir essa questão, e no ritmo de produção, cujo controle é essencial. Toda vez que nós otorgamos um contrato de concessão e toda vez que nós otorgamos um contrato de partilha, é um contrato microeconômico que se resolve sozinho nos prazos. Muito embora eufemisticamente se diga que na partilha o petróleo pertence ao país, uma vez que ele foi produzido, ele vai para o mercado. Não há como estocá-lo nem aqui em Brasília, nem em lugar nenhum. Saiu do poço, vai para o mercado. De maneira que o importante é ter o controle sobre a produção antes de que ela é feita e os investimentos. Adiante. Só Libra, no pico de produção, estará produzindo 2 milhões de barris por dia. Iniciar as produções, ele chega a isso. O que é um número extraordinariamente grande, só Libra sozinho nos colocaria no bloco dos grandes produtores e exportadores mundiais. E aqui um exercício feito com 4 regimes, a 100 e a 60 dólares, só vou mostrar o de 60 dólares. Ironicamente, em condições análogas, se a concessão fosse feita com apenas 40% de participação da Petrobras, o valor que caberia ao poder público seria maior na concessão do que na partilha, ao contrário do que temos anunciado. Mas o outro exercício que eu mostro aí é a da contratação direta da Petrobras via serviços, recebendo em torno de 15 dólares por barril, é a que gera mais valor para o poder público. É o regime mais simples. Os 3 regimes são possíveis hoje pela legislação, e eu defendo este último, e não vejo a razão. Se Vossa Excelência puder concluir, nós vamos ter. Adiante, aqui estão os números, aqui considerações finais. Eu entendo que a grande questão que nós precisamos debater é, primeiro, qual a dimensão das nossas reservas. Segundo, como orientar a produção da Petrobras para orientar e coordenar o ritmo de produção para que a Petrobras e a produção do petróleo gerem o maior volume de recursos públicos para um projeto nacional de desenvolvimento econômico e social, que precisa ser feito. Como garantir que o Brasil e a Petrobras não seja uma mula sem cabeça no mercado internacional de petróleo, na contramão do que faz a OPEP, para coordenar e retirar o máximo de excedente econômico para seus países? Isso exige a presença do poder do Estado e de instrumentos fortes de comando e controle que não estão possíveis no regime que está aí, muito menos do que querem colocar agora. A gente defina quantos queremos investir todo ano e como esses recursos podem ser internacionalizados ou investidos em cooperação, especialmente com a China e talvez com a Índia. E essa história, só para encerrar, senador, de que não tem financiamento, isso está demonstrado que não existe. A China
Tenho orgulho de ter feito a primeira parceria estratégica com a China, a construção do gasoduto Sudeste e Nordeste. Ela coloca as negociações em outro patamar e é possível ter os recursos, sim, para financiar um plano nacional de produção de petróleo, coordenado com os países internacionais da OPEP e com investimento voltado a resgate das assimetrias que ao longo de mais de 4 séculos nós construímos neste país. Muito obrigado, perdão por ter passado